1 Reis capítulo 16. Então veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Anani, contra Baasa, dizendo: Porquanto te levantei do pó, e te pus por príncipe sobre o meu povo Israel, e tu tens andado no caminho de Jeroboão, e tens feito pecar a meu povo Israel, irritando-me com os seus pecados. Eis que tirarei os descendentes de Baasa, e os descendentes da sua casa, e farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Quem morrer dos de Baasa, na cidade, os cães o comerão, e o que dele morrer no campo, as aves do céu o comerão. Quanto ao mais dos atos de Baasa, e ao que fez, e ao seu poder, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. E Baasa dormiu com seus pais, e foi sepultado em Tirza, e Elá, seu filho, reinou em seu lugar. Assim veio também a palavra do Senhor, pelo ministério do profeta Jeú, filho de Anani, contra Baasa e contra a sua casa, e isso por todo o mal que fizera aos olhos do Senhor, irritando com a obra de suas mãos, para ser como a casa de Jeroboão, e porque o havia ferido. No ano 26 de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Tirza sobre Israel, e reinou 2 anos. E Zinri, seu servo, capitão de metade dos carros, conspirou contra ele, estando ele em Tirza, bebendo e embriagando-se em casa de Asa, mordomo em Tirza. Entrou, pois, Zinri, e o feriu, e o matou, no ano 27º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. E sucedeu que, reinando ele, e estando assentado no seu trono, feriu a toda a casa de Baasa, não lhe deixou homem algum, nem a seus parentes, nem a seus amigos. Assim destruiu Zinri toda a casa de Baasa, conforme a palavra do Senhor que, contra Baasa, ele falará pelo ministério do profeta Jeú. Por todos os pecados de Baasa, e os pecados de Elá, seu filho, que cometeram, e com que fizeram pecar a Israel, irritando ao Senhor Deus de Israel com as suas vaidades. Quanto ao mais dos atos de Elá, e a tudo quanto fez, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. No ano 27º de Asa, rei de Judá, reinou Zinri 7 dias em Tirza, e o povo estava acampado contra Gibeton, que era dos filisteus. E o povo que estava acampado ouviu dizer: Zinri tem conspirado, e até matou o rei. Todo Israel, pois, no mesmo dia, no arraial, constituiu rei sobre Israel Onri, capitão do exército. E subiu Onri, e todo Israel com ele, de Gibeton, e cercaram a Tirza. E sucedeu que Zinri, vendo que a cidade era tomada, foi ao paço da casa do rei e queimou-a sobre si, e morreu. Por causa dos pecados que cometera, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, andando no caminho de Jeroboão, e no pecado que ele cometera, fazendo Israel pecar. Quanto ao mais dos atos de Zinri, e à conspiração que fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. Então o povo de Israel se dividiu em 2 partidos, metade do povo seguia Tibni, filho de Ginate, para o fazer rei, e a outra metade seguia Onri. Mas o povo que seguia Onri foi mais forte do que o povo que seguia Tibni, filho de Ginate, e Tibni morreu, e Onri reinou. No ano 31 de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel, e reinou 12 anos, e em Tirza reinou 6 anos. E de Semer comprou o monte de Samaria por 2 talentos de prata, e edificou nele, e chamou a cidade que edificou Samaria, do nome de Semer, dono do monte. E fez Onri o que era mal aos olhos do Senhor, e fez pior do que todos quantos foram antes dele. E andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos pecados com que ele tinha feito pecar a Israel, irritando ao Senhor Deus de Israel com as suas vaidades. Quanto ao mais dos atos de Onri, ao que fez, e ao poder que manifestou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. E Onri dormiu com seus pais, e foi sepultado em Samaria, e Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel, em Samaria, 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que,
como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etal, rei dos Sidonios, e foi e serviu a Baal, e o adorou. E levantou um altar a Baal, na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias Hiel, o Betelita, edificou a Jericó, em Abiral, seu primogênito, afundou, e em Segube, seu filho menor, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor, que falará pelo ministério de Josué, filho de Num.